Exposição da palavra de Deus. Meus amados irmãos, graça e paz. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz. Amém. Agora ficou melhor. Meus amados irmãos, abramos a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, por favor. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Vamos meditar, meus amados irmãos, sobre a Páscoa, sobre o Natal, em preparação já para a Páscoa. Como disse o pastor batista Judiclei Santos, o Natal é o prelúdio da Páscoa. O Natal nos prepara para a Páscoa. Apocalipse capítulo 12, leremos os versículos 1 a 6. É o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, então fica fácil encontrar. Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 6. Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse capítulo 12, versículo 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda rasgou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém. Mas o que é que o texto de Apocalipse tem a ver com o Natal? Nós esperamos aqui um texto como o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 ou capítulo 2. No capítulo 1 há o anúncio do nascimento de Jesus, no capítulo 2 há o nascimento de Jesus. Esperamos aqui Mateus capítulo 1, que nos fala sobre o anjo dizendo a José que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. E realmente esses textos são chamados textos natalinos, são textos excelentes para essa época. Mas aqui em Apocalipse nós temos um grande texto também para a nossa meditação. Aqui nós temos o nascimento, aqui nós temos o Natal. E eu tenho que introduzir a pregação de hoje dizendo que o diabo odeia o Natal. O nascimento de Jesus para o diabo não foi bom. Foi bom para mim e para você. Nós seres humanos somos salvos pela obra de Jesus Cristo. Para fazer a obra dele na cruz, ele tinha que nascer. Então antes da Páscoa vem o Natal. Jesus deveria nascer para morrer por nós na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, fazer a obra de intercessão junto ao Pai e retornar um dia. Portanto, ele deveria nascer. Portanto, como eu disse aqui, o Natal foi bom para mim e para você, mas para o diabo não. É por isso que ele odeia o nascimento de Jesus. E portanto ele odeia essa época do ano em que as pessoas se voltam ainda mais para o nascimento de Jesus Cristo. O diabo não quer que você e eu atentemos para a grande verdade do Natal, de que o nascimento de Jesus marcou o início da grande redenção de Deus à humanidade. Deus nos redimiu através de um bebê. O menino Jesus, quando veio ao mundo, ali nos braços de Maria, um bebê indefeso, carregava em si toda a divindade, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 9. E a Bíblia nos diz que aquele menino cresceu, se tornou homem, e na cruz do Calvário ele fez expiação por mim e por você. Na cruz do Calvário ele morreu por mim e por você. Na visão de João, uma visão do fim dos tempos, uma visão que há de acontecer, João diz que viu grandes coisas. É verdade que há coisas aqui que João viu que já aconteceram, mas há um detalhe aqui que ainda há de acontecer. João faz uma retrospectiva e ele então olha para os tempos do Antigo Testamento, e na visão de João ele entende algo muito interessante. João entende que durante todo o período do Antigo Testamento o diabo fez uma grande investida contra um povo específico. Lá no passado, quando Adão e Eva pecaram contra Deus no jardim do Éden, Deus fez uma promessa, e por incrível que pareça, por estranho que pareça, essa promessa que Deus fez foi ao diabo. Deus disse assim à serpente, que é o diabo: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela. Você ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagará
a sua cabeça. O diabo sabia que havia uma promessa de Deus de que viria um ser humano que seria ao mesmo tempo divino, com poder de destruir o reinado do diabo. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, o diabo então se apossou deles, e a Bíblia nos diz que dali em diante o mundo entrou em rebeldia contra Deus. Mas Deus não deixou o mundo imerso em caos. Deus fez uma promessa, e Ele disse que através da mulher, e não tome aqui mulher como uma mulher literalmente falando, mas sim uma nação. Deus disse que por meio das gerações das mulheres, que formariam uma nação, Deus traria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente é uma linguagem do mundo antigo para dizer que Jesus destruiria o reinado do diabo. Ele humilharia até o pó, até o último instante, destruiria totalmente o reinado daquele que levou Adão e Eva a pecarem contra Deus. Portanto, João vê isso aqui. João tem uma visão, e ele vê dois grandes sinais. Numa primeira imagem, João vê uma mulher muito bela. A mulher tem o sol acima dela, a lua está por baixo, conforme o versículo 1, e ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Então é uma imagem bem bonita que João tem. Ele vê uma mulher em pé, e ela está vestida do sol. É uma mulher glamurosa, gloriosa. As vestes dela são resplandecentes. Ela tem a lua debaixo dos pés, indicando que ela tem firmeza debaixo de si, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. João observou e olhou para a barriga da mulher, e ele viu que a barriga da mulher era a barriga de uma mulher grávida. Tanto é que no versículo 2, João disse que a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Lembra que Deus disse a Eva que por meio de tormentos as mulheres a partir daquele momento dariam à luz às crianças? Pois é, a visão que João tem é de uma mulher que está grávida. Ela é gloriosa no primeiro momento, só que João vê grande sofrimento nela, e essa mulher está grávida e ela grita, ela tem dores de parto, ela está para dar à luz. Há aqui uma imagem de expectativa. Há uma nação do Antigo Testamento, que veremos daqui a pouco, que é a nação de Israel, e havia a expectativa de que da nação de Israel sairia um menino que salvaria o mundo inteiro. Seria a semente da mulher. Versículo 3 nos diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora a imagem fica horrorosa. Se de um lado tem uma mulher que é bela, mas que está com dores de parto, na outra imagem que João tem, está um dragão furioso. João diz que ele é grande, é vermelho, indicando que ele é feroz, destruidor. E João diz que ele está de frente para a mulher. A mulher está de um lado, gritando para dar à luz, do outro lado João vê um dragão, e João diz que o dragão tem uma intenção. O dragão está esperando o menino nascer para ele devorá-lo. Esse dragão não quer que o menino nasça. João então nos diz no versículo 4 que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu, e o dragão se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Só que no versículo 5 nós temos algo muito interessante. Ela deu à luz um filho homem. É perceptível que o diabo, que é o dragão aqui na cena, ele não conseguiu comer o menino. Ele ficou de frente para a mulher deu à luz, e ele não conseguiu devorar a criança que ele queria devorar. O choro do bebê calou o rugido do dragão, o barulho horroroso que o dragão estava fazendo. Aquele menino, apesar da oposição do dragão, nasceu. E João não só diz que ele nasceu, como João diz que ele cresceu e continuou a sua obra. Mas eu quero voltar com você rapidamente no Antigo Testamento. Marque aí Apocalipse 12 e volte comigo em Gênesis capítulo 37, para que você perceba quem é a mulher que está aqui grávida. Marque aí Apocalipse, e vamos voltar daqui a pouco. E venha comigo em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa mesmo que vai reinar sobre nós?
Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Gênesis 37, versículo 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, está vendo? Estava lá na roupa da mulher, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Agora escutem como o pai de José interpretou o sonho. Você está querendo dizer que eu, o sol, a sua mãe, a lua e os seus 11 irmãos, as 11 estrelas, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Um homem, uma mulher e 12 meninos que se tornaram homens. Jacó, uma das esposas dele, a mãe dos meninos aqui, e os 12 meninos que formaram as 12 grandes famílias que iniciaram o povo de Israel. A Bíblia chama de 12 tribos de Israel, as 12 famílias que iniciaram o povo do qual Jesus Cristo veio ao mundo. Quem é a mulher de Apocalipse capítulo 12? A nação de Israel, que nasceu a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, o pai de José, que acabamos de ler aqui. Jacó se identifica com o sol, e ele diz que a esposa dele é a lua, e os irmãos de José, a contar com ele, os 12, são as estrelas. Por isso que aqui na visão de Apocalipse, a mulher está vestida do sol, tem uma lua debaixo dos pés, e ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. 11 irmãos, mais um que era José, 12 estrelas na cabeça. Portanto, volte para Apocalipse, para que nós caminhemos para a conclusão da pregação. Apocalipse 12, João nos diz, versículo 5: ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Perceba que o versículo 5 é bem conciso, é um versículo compacto, mas há grandes verdades aqui. A primeira verdade que nós notamos aqui é que o Natal é a frustração do diabo. O Natal é a frustração do diabo. O diabo não conseguiu destruir a mulher que era a nação de Israel. Os irmãos já viram quantas investidas o diabo faz contra a nação de Israel no Antigo Testamento? Ele usa as mulheres moabitas para desviar o povo de Israel, usa muitos líderes cruéis para fazer oposição a Israel, e há toda uma investida de moabitas, queneus, jebuseus contra Israel, mas não conseguem vencer a nação de Israel, porque a nação de Israel foi eleita por Deus, constituída por Deus, formada por Deus a partir de Abraão, Isaac e Jacó, para ser a nação portadora do Salvador. A nação de Israel era como uma mulher grávida, que estava carregando no seu ventre, geração após geração, a promessa de um menino. E quando então chegou o momento certo, uma mulher que fazia parte da grande mulher, o nome da mulher é Maria, que fazia parte da grande mulher, que é a nação de Israel, foi então eleita por Deus. E o anjo Gabriel foi até Maria, uma jovem de 13 anos aproximadamente, e disse a ela que ela seria a mãe do Salvador. Maria, é claro, fica assustada, porque Maria hoje é muito conhecida no mundo inteiro, mas Maria, na Bíblia, nos tempos de Maria mesmo, nos tempos dela, Maria era uma jovenzinha, anônima. Maria não era uma celebridade, ela não era um ícone, né, do cristianismo como é hoje. Maria era uma simples jovem, piedosa, temente a Deus, que observava os mandamentos do Senhor, e que foi agraciada, que foi abençoada para ser a mãe do Salvador. Quando o anjo chegou, o anjo já chegou dizendo a Maria quem ela era. O anjo então fez uma saudação dizendo: salve Maria, cheia da graça de Deus, o Senhor está contigo, Maria, e você será a mãe do Salvador. Maria era a mulher que fazia parte da grande mulher, a nação de Israel, que traria o Messias ao mundo. Portanto, nós temos aqui o menino Jesus nascendo, apesar de toda a oposição maligna, apesar de toda a tentativa do diabo de destruir o povo de Israel. Mas Jesus Cristo nasceu, porque Deus tinha uma promessa para o mundo, e a promessa deveria ser através da nação de Israel. E aqui eu vou para a segunda verdade da noite: os planos de Deus não podem ser frustrados. Então qual é a segunda aplicação? O Natal é a concretização dos planos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor, nem o diabo, nem o
os homens, nem as próprias pessoas que fazem parte do povo de Deus, porque Israel errou e errou muito no Antigo Testamento, mas mesmo assim Deus preservou aquela nação, porque Deus já tinha decretado nos seus decretos eternos de que a nação de Israel seria a mãe do Salvador, a portadora do menino que daria a redenção ao mundo inteiro. E o menino nasceu. O diabo se opôs, os reis se levantaram contra Israel, a própria nação errou e pecou contra Deus. Deus puniu a nação de Israel com 70 anos de cativeiro babilônico, mas mesmo assim Deus cumpriu sua promessa para com Israel, porque o Natal é um lembrete de que as promessas de Deus não podem falhar, as promessas de Deus não podem cair por terra. Aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Deus não é como nós seres humanos prometemos, nós seres humanos juramos de pé juntos, até pela mãe, mas no outro dia nós descumprimos aquilo que nós prometemos. Deus não, Deus cumpre aquilo que Ele promete, e Ele prometeu lá no jardim do Éden, há muitos anos antes de nós, Ele prometeu que traria uma semente da mulher, alguém que destruiria o diabo. Lá em 1 João capítulo 3, o apóstolo João diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. É por isso que o diabo não gosta do Natal, porque o Natal, a cada ano, é um lembrete de que o diabo é um derrotado, é um lembrete de que apesar da oposição que o diabo fez a Israel, ele não conseguiu frustrar os planos de Deus, porque ninguém consegue. Jó percebeu isso, e no capítulo último do seu livro, Jó diz: Senhor, eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e realmente não pode. O Natal nos relembra o caráter de Deus. Deus é reto, é por isso que eu e você hoje podemos crer no que Deus nos prometeu, porque Deus nunca deixou uma promessa dele sem o devido cumprimento. Deus nunca deixou uma palavra só dele cair por terra sem antes se cumprir. Deus cumpre aquilo que ele prometeu, e o Natal nos relembra isso. O nascimento de Jesus nos relembra de que Deus há de cumprir aquilo que ele prometeu, ainda que haja oposição. Terceira verdade, o Natal nos relembra que o Salvador veio ao mundo e já completou a obra de salvação. Versículo 5: e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. É interessante que no início do versículo nós temos a expressão: ela deu à luz um filho, um menino nasceu. Agora nós temos a expressão: e ele foi arrebatado para junto de Deus. É interessante que nós temos aqui o nascimento, a vida, morte, ressurreição e subida de Jesus Cristo aos céus, assim numa fração de segundos. Eu acho interessante esse versículo porque ele resume toda a obra de salvação. O versículo começa dizendo que o menino nasceu. Agora, no final do versículo, o menino já é um homem que já fez a sua obra na terra e já está com Deus no trono de Deus lá no céu, indicando, meus amados irmãos, que aquilo que Deus cumpriu, que Deus prometeu, Ele cumpriu, e aquilo que Cristo veio fazer no mundo, Ele fez. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Ele veio ao mundo para carregar os nossos pecados naquela cruz. Ele veio ao mundo, meus amados irmãos, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio ao mundo, meus amados irmãos, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Jesus Cristo veio ao mundo e, apesar de toda a oposição maligna, Ele não só nasceu, como Ele cresceu e teve muita oposição na vida dele. O diabo se opôs a Jesus, inclusive já quis matá-lo por meio de Herodes, quando Jesus tinha apenas 2 anos de idade, ou menos de 2 anos de idade. Então o diabo se opôs muito a Jesus, antes do nascimento dele e também depois, e tentou, até que fez uma última tentativa por meio do apóstolo Pedro: Senhor, de modo nenhum o Senhor vai para a cruz. Jesus olhou para o apóstolo Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Eu sei que é você que está aí, para trás de mim, ou seja, eu sou maior do que você, para trás de mim, arreda, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Apesar de toda a oposição maligna, Jesus cumpriu a sua obra de salvação. Jesus realizou o que Ele veio fazer no mundo, e Ele veio carregar os nossos pecados. Ele veio para morrer e ser o nosso Salvador, e a Bíblia nos diz que Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele não é um Salvador morto, é um Salvador vivo. A Bíblia nos diz que Ele venceu não só o nosso pecado, o diabo, como também a morte.
e ele subiu aos céus 40 dias depois, ressuscitou ao terceiro dia da sua morte, e 40 dias depois ele foi para junto do trono de Deus. E nesse momento Jesus intercede por mim e por você. É por isso que a nossa fé não vacila, é por isso que você e eu nunca nos desviamos totalmente, é por isso que o diabo nunca nos destruiu, porque Jesus está nos céus intercedendo por mim e por você junto ao trono de Deus. Meus amados irmãos, o Natal nos relembra que a obra de salvação está completa. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e um dia voltará, conforme nós encontramos aqui. Um dia ele voltará para se manifestar ao mundo, não mais como Salvador, mas como Rei dos Reis. Porque no versículo 5, João nos diz que este menino que nasceu há de governar as nações com cetro de fé. É uma clara referência a Salmos 2. No Salmos 2 nós temos a expressão: tu és meu filho, eu te gerei, pede-me as nações que te darei como herança. Jesus é o grande rei. O mundo pertence a Jesus e não ao diabo. É verdade que o mundo agora está entregue ao diabo temporariamente. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, mas quem é o rei verdadeiro não é o diabo, é Jesus. E é por isso que ele reclamará o reino para si, ele pegará o reino para si novamente, porque é dele. Jesus então reinará poderosa e soberanamente com o povo dele no seu reino eterno. João disse que o menino nasceu, e não só nasceu, como ele subiu aos céus, e um dia voltará para reinar gloriosamente, para reinar sobre as nações com cetro de ferro, nos remetendo ao rei Davi. Jesus é descendente do rei Davi, é aquele que virá para reinar sobre o povo dele, e não mais o pecado reinará, não mais o diabo reinará, não mais o caos reinará, mas Jesus reinará no seu alto e sublime trono, a partir de Jerusalém, sobre todos aqueles que nele creem. E o Natal então nos relembra isso. O Natal nos relembra que a obra está completa. Para resumir e concluir então, o Natal é um lembrete de que o diabo já foi derrotado. O Natal é um lembrete, meus amados irmãos, de que as promessas de Deus se cumprem. E o Natal é um lembrete de que a obra de Jesus Cristo está completa. Ele já veio ao mundo, já subiu aos céus, e um dia voltará. E o que você e eu temos a ver com isso? Nós temos que crer nesse menino, homem, rei Jesus. Nós temos que crer nesse divino Filho de Deus. Se você e eu não crermos nele, se não nos convertermos a ele, um dia nos depararemos não com um bebê na manjedoura, nos depararemos com o terrível Rei dos Reis, com aquele que reina com cetro de ferro. Se a rainha Esther já temeu ir diante do rei, esperando ele estender o cetro a ela, agora imagine todos nós diante do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, daquele que a Bíblia diz que todos os homens tentarão escapar do seu juízo. Portanto, que você se converta hoje enquanto é tempo. Creia em Jesus como teu Senhor e Salvador, porque o Natal é um lembrete de que nós temos que crer em Jesus, porque ele um dia voltará para reinar com o seu povo eternamente. Amém.